Olá, sou William de Oliveira Tognolo, doutorando em Teoria e História Literária na Unicamp, e é uma honra participar deste colóquio internacional. Hoje apresento o estudo Notas sobre a recepção dos mistérios de Paris na imprensa brasileira em meados do século XIX. O título delimita o escopo do trabalho que estou apresentando. Minha tese de doutorado não é sobre os mistérios de Paris. Logo, me coloco na figura de um leitor curioso deste romance, que busca pensar essa obra em conjunto com seus pares. Por isso, me restringo apenas a apresentar algumas notas sobre a recepção dos mistérios de Paris, uma vez que recorri à hemeroteca digital para levantar os dados apresentados e não o fiz de modo exaustivo. Este trabalho se alicerça na importância, a meu ver, dos mistérios de Paris no período. Vide a presença marcante desse romance tanto no Rio de Janeiro quanto no mundo. Já o objetivo desta apresentação é abordar algumas formas da recepção dos mistérios de Paris, para aprofundar o debate e as análises sobre este romance. Para isso, dividi a apresentação analisando a recepção desse romance em três formas diferentes. Em primeiro lugar, a circulação dos mistérios de Paris. Em segundo lugar, menções aos personagens do romance na imprensa. Em terceiro lugar, algumas críticas ao romance. Para abordar a circulação dos mistérios de Paris, utilizo como base o texto do professor Nelson Sapochnik, no qual ele traz diversas informações pertinentes sobre a obra. Nesse estudo, o professor aponta que Os Mistérios foi um sucesso em sua estreia em folhetins no Jornal de Débat entre 1842 e 1843, aumentando exponencialmente a venda deste periódico. Sapochnik mostra a disseminação desse romance a nível global, apresentando 19 línguas para as quais Os Mistérios de Paris foi vertido. Além disso, informa as muitas cidades que fizeram parte dos diversos romances que tiveram como título a forma dos Mistérios de, como por exemplo os Mistérios de Londres, Mistérios del Plata e etc. Sapochnik declara que no Rio de Janeiro a obra já circulava em formato de livro entre 1843 e 1844, saindo em folhetim em setembro de 1844. Além do Rio de Janeiro, Sapochnik traz ainda uma lista de gabinetes de leitura espalhados pelo Brasil que tinham este romance em seu acervo. Mais detidamente sobre a circulação dos mistérios de Paris no Rio de Janeiro, lanço mão de uma fonte de indícios de compra e venda de livros estudada por mim em minha dissertação de mestrado, os anúncios de leilões de livros veiculados nos principais jornais do Rio de Janeiro em meados do século XIX. Essas tabelas apresentam os livros mais mencionados nos anúncios de leilões de livros do Jornal do Comércio. A tabela da esquerda restringe-se aos livros propagandeados em asta pública entre 1836 e 1845, e a da direita alonga o período em mais 2 anos. Chama atenção para a presença marcante dos Mistérios de Paris em ambas listagens. A obra disputa com a Bíblia o título de livro mais anunciado nesse espaço de tempo, o que é muito digno de nota, uma vez que Os Mistérios de Paris começaram a circular na capital brasileira em fins de 1843, ou seja, em 1845 os moradores da cidade tinham tido contato com essa obra no máximo pouco mais de 2 anos. A procura por tal romance provavelmente forçou os leiloeiros a anunciarem os pregões que tinham Os Mistérios de Paris à venda. Procura esta que se manteve alta até 1847. As tabelas indicam, assim, a presença marcante desse romance no Rio de Janeiro, pouco tempo depois de sua chegada na corte, e a procura por tal obra, que desse modo disputava o título de mais anunciada com o livro sagrado dos cristãos. Este gráfico indica os 10 romances mais anunciados em leilão no Jornal do Comércio entre 1836 e 1868. Nele, podemos observar que Os Mistérios de Paris foi o romance mais vezes presente nas propagandas, sobrepujando outros romances mais antigos e de sucesso, bem como outros romances folhetins dessa época. Assim, a forte circulação dos Mistérios de Paris no Rio de Janeiro em meados do século XIX ganha ainda mais destaque, seja galgando o mesmo tanto de menções que a Bíblia, ou sendo o romance mais recorrente nos anúncios de leilões. Passo agora para o segundo foco de análise sobre a recepção dos Mistérios de Paris no Rio de Janeiro, observando menções aos personagens desse romance na imprensa, permitindo
Assim, observar como circulavam algumas percepções e representações sobre os personagens deste romance no Rio de Janeiro. O que quero pensar de forma mais detida é o modo como personagens da trama, de alguma forma, serviram para classificar ou adjetivar sujeitos reais. A títulos de exemplo, trago um texto da seção Publicações a Pedido, do Diário do Rio de Janeiro de 1854, em que consta um elogio ao chefe de polícia, Dr. Siqueira, como garantidor da segurança das pessoas e por prender, cito, um famoso velhaco, em cujo todo notam-se os traços fisiológicos do Gambetta e do Churinada, tão habilmente descritos nos Mistérios de Paris. Nessa passagem, fica demonstrada a ligação clara traçada pelo articulista dos traços fisiológicos, ou seja, a aparência do sujeito, como indício de velhacaria. Assim, estabelece a ideia de que ser parecido com o Gambetta ou Churinada era ser um criminoso, uma vez que são personagens criminosos na trama do romance. Após explicar um pouco do processo de classificação que enxergo, trago 3 exemplos restritos ao personagem Jacques Ferrand, que é um dos vilões da história e é um tabelião conhecido e muito requisitado na narrativa. A importância desse personagem na história aparentemente afetou alguns dos moradores do Rio de Janeiro, uma vez que a Marmota Fluminense de 1857 traz um texto cômico sobre o uso dos óculos, escrito por alguém identificado por A. Na metade do texto, o autor diz que o hipócrita usa óculos para não permitir que outras pessoas leiam em seus olhos a maldade que haveria em seu coração. E quando o hipócrita quer olhar suas presas, ele olha por cima do vidro dos óculos, como fazem todos os irmãos de Jacques Ferrand. Assim, o escritor aproxima os hipócritas como sujeitos parecidos com Jacques Ferrand, no nível da familiaridade, na essência. Interessante notar que não há citação dos Mistérios de Paris, o que nos faz pensar que os leitores sabem de que ele estaria falando, mesmo sem indicar a obra. Essa mesma ideia subjaz no próximo exemplo extraído de março de 1849, quando há uma polêmica sobre a administração do Teatro São Pedro de Alcântara e um dos debatedores assina como Jacques Ferrand. O nome deste personagem, como pseudônimo provavelmente, já carregaria significados ao próprio escrito. Em suas várias colunas, o sujeito que assina como Jacques Ferrand critica a administração do Teatro Pedro de Alcântara, citando em ao menos um dos casos outros personagens da trama, como o Braço Vermelho, Príncipe Rodolfo e etc. Em maio de 1846, outra polêmica ganhou as páginas do Jornal do Comércio e do Diário do Rio de Janeiro. Esta disputa de argumentos girou em torno da sanidade mental de Joaquim de Babo Pinto, um aparentemente conhecido capitalista da cidade do Rio de Janeiro, que havia sido declarado incapacitado mentalmente e teria sido, ao que tudo indica, selecionado um procurador para administrar seus bens. A polêmica é que diversas pessoas declaravam que Babo gozava de saúde mental perfeita e estava sendo vítima de interesse de terceiros, e entre esses terceiros estaria o seu próprio procurador. Em 27 de maio, um sujeito denominado O Espalha se coloca na discussão, defendendo os procuradores, afirmando que diversos deles, inclusive ele próprio, teriam sido despedidos de suas funções, uma vez que pesavam acusações contra o procurador do Sr. Babo. O Espalha também afirmava sofrer perseguição, como realça o seguinte trecho. E que razão têm os rapazes para andarem atrás de nós, gritando, tu procuras para ti. Se respondemos que o procurador do Sr. Babo é uma pessoa muito capaz, os que têm lido os Mistérios de Paris retrucam logo. De igual reputação gozava Jacques Ferrand, e todavia era um grande malvado. Essa passagem, se acreditarmos no depoimento do articulista, é muito clara sobre a forma como algumas pessoas da época traziam a representação ficcional descrita nos Mistérios de Paris para a realidade. Então, após o exposto sobre a presença dos personagens dos Mistérios de Paris na imprensa, podemos observar que algumas pessoas compreendiam parte de sua própria realidade por intermédio deste romance-folhetim, pois criticavam pessoas tendo em mente as características dos antagonistas dessa história, mobilizavam seu repertório folhetinesco para compreender o seu próprio mundo, as polêmicas da cidade, quem deveria ser preso, as características pessoais dos indivíduos criminosos e etc. Escolhi trazer para a apresentação
exemplos de 3 formas de críticas sobre os mistérios de Paris. Críticas que faziam uma análise geral deste romance. Críticas que utilizavam os mistérios de Paris como referência comparativa a outras obras. E críticas que se debruçavam sobre polêmicas ou debates sugeridos no próprio romance. Para ilustrar aquelas críticas que fazem uma análise geral, serve como exemplo o texto de R. da Cunha, publicado no Ateneu Pernambucano. Cunha faz uma reflexão sobre o gênero romanesco, sua importância civilizacional em instruir e entreter, bem como a importância da moral e da virtude nessas formas literárias. Cita romancistas e romances, comentando pontos fortes e fracos dos autores e das obras. Eugène Sue e os Mistérios de Paris ganham algumas linhas de apreciação. Cito: Eugène Sue, cujos romances são ordinariamente perigosos pelas ideias que propalam e por algumas cenas hediondas de lascívia e vício, assim mesmo oferece cenas de sensibilidade e princípios sublimes e nobres. Os Mistérios de Paris, por exemplo, nos faz ver o remorso e castigo do filho que ousou ameaçar seu pai, e a expiação nobre que a si mesmo impôs. A reabilitação de algumas almas viciadas pelo arrependimento, alguns caracteres nobres e questões que devem ser meditadas. Flor de Maria, Rodolfo, Churinada são outros tantos assuntos de meditação, e não poucas lições se devem colher da leitura desta obra. Deste modo, Cunha fez uma análise breve e geral sobre a obra de Sue, mais detidamente os Mistérios de Paris, reconhecendo pontos positivos e negativos, e fez uma leitura instrutiva em relação a este romance, no qual seria possível encontrar ensinamentos e lições com os personagens principais, e na elevação pela expiação e arrependimento aos vícios. Outras críticas utilizavam os Mistérios de Paris como referência comparativa. É o caso da crítica de Teodomiro Pereira sobre os Mistérios da Roça, romance de Vicente Félix de Castro. Logo no início do texto, Teodomiro afirma que a palavra mistério, como título da obra, nos lembrou um romance que lemos na infância, da pena de Eugène Sue. Esse trecho nos dá testemunho de um leitor dos Mistérios de Paris em meados do século XIX, e ainda nos informa que esta leitura teria ocorrido na infância. Confesso que nunca havia pensado que um dos públicos leitores dos Mistérios de Paris seria o infantil, haja vista a violência contida na história, suas discussões políticas e criminais, e etc. Para além desses fatores, chama a atenção também que Pereira, ao ver os mistérios no título da obra, já fez a conexão direta com o romance de Sue, testemunhando a efetividade da estratégia em usar essas palavras no título e remeter aos Mistérios de Paris. O crítico ainda continua o texto aprofundando a comparação entre os Mistérios da Roça e os Mistérios de Paris, em relação aos personagens, ao herói do romance e ao estilo da escrita. Por último, apresento algumas críticas que se serviram de polêmicas ou debates presentes nos Mistérios de Paris. Para esta apresentação, selecionei um tema impactante presente na narrativa: a cegueira como forma de punição. Antes de entrar nas críticas em si, trago esse esquema para ilustrar a movimentação que esse tema da cegueira mobilizou em diversos textos críticos dos dois lados do Atlântico. Apresento como ponto de partida uma manifestação de Mendes Leal no Panorama, em 1844, sobre o tema da cegueira como punição, utilizando os Mistérios de Paris como argumento. No mesmo ano e no mesmo jornal, A. Garcia de Lima comenta o texto de Mendes Leal. O artigo de Garcia de Lima atravessa o Atlântico e é publicado no O Português Recompilador, do Rio de Janeiro, em 1845. A. J. Leal Júnior, no jornal O Fílemo, critica o texto de Garcia de Lima. No entanto, não consegui saber se ele leu o texto de Lima no Panorama ou no Português Recompilador. Estes 3 artigos discutiram a questão da cegueira, mas utilizando argumentos propostos pelo antecessor, sem réplica entre si. Já José Rodrigues Nunes Filho e Ascânio F. da Mota debateram entre si no jornal baiano O Mosaico, em 1846. Além de outros temas concernentes aos Mistérios de Paris, a punição por intermédio da cegueira foi tema de argumentação entre os dois. Essas críticas renderiam uma apresentação à parte. Nestas tabelas indico alguns argumentos manifestados sobre a cegueira punitiva, de modo a dar uma visão geral do debate. O escritor Mendes Leal redige um artigo no qual faz uma reflexão sobre satisfazer a justiça sem ofender a humanidade,
fazendo dura crítica à pena de morte utilizada como forma de punição, sugerindo a cegueira como punição mais acertada. Mendes Leal diz que a cegueira pode ser encontrada nos mistérios de Paris e que ela seria uma lição incessante e proveitosa para os delitos graves, e termina seu texto afirmando: cremos que a substituição da pena indicada por Eugênio Sue merece a séria consideração dos nossos magistrados e juízes. Já A. Garcia de Lima discorda de Mendes Leal, afirmando que a cegueira como punição seria algo repugnante, e admira-se que faça a defesa dela um distinto literato como Mendes Leal. Garcia de Lima não vê a cegueira como forma exemplar de punição e não pensa que ela incapacite o criminoso de cometer outros crimes, citando como exemplo as ações do mestre Escola, um dos personagens dos Mistérios de Paris. Já na imprensa brasileira, A.J. Leal Júnior também opinou sobre essa polêmica. Elogia Mendes Leal, mas concorda com Garcia de Lima. Sua opinião é que a cegueira não corrige o criminoso, além de ser uma pena cruel e irreparável. Leal Júnior aponta a prisão solitária como uma terceira via proposta nos Mistérios de Paris, ou seja, prender o criminoso e isolá-lo dos outros seria mais aproveitável que a pena de morte e a cegueira. No periódico baiano Mosaico também houve debate sobre o tema da cegueira. José Rodrigues Nunes Filho abordou o sucesso dos mistérios de Paris na Europa, falando da linguagem utilizada por Sue e comparando esse romance a Nossa Senhora de Paris. Além disso, Nunes Filho critica algumas emendas à sociedade propostas por Sue. Uma delas, a cegueira como punição. Afirma que a cegueira punitiva peca pelos mesmos princípios que a pena de morte, e talvez para mais. Aplica e dela não tira proveito, dando exemplo do já citado mestre escola. Meses depois, Ascânio F. da Mota responde Nunes Filho, contra-argumentando as posições deste autor, inclusive sobre a cegueira. Para Mota, as maldades praticadas pelo mestre escola provam que Eugênio Sue não queria propor a cegueira no lugar da pena de morte, uma vez que ela não impediria o crime. Mota defende que Sue era a favor, na realidade, das celas individuais como reforma do sistema punitivo. Nunes Filho, em outro texto, rebate os argumentos de Mota, lembrando a cena do cegamento e trechos do romance em que se defende a cegueira contra a pena de morte. Essa apresentação buscou, assim, trazer para a discussão a presença de algumas formas da recepção dos mistérios de Paris na imprensa. Apontou-se a circulação relevante que essa obra teve na Europa, em boa parte do mundo e também no Rio de Janeiro, destacando-se nesta apresentação o papel marcante dos Mistérios de Paris nos anúncios de leilões de livros. Buscou-se ainda salientar como os periódicos da capital imperial receberam diversas manifestações escritas, em que havia a presença dos personagens deste romance e como os sujeitos da época mobilizavam seus saberes sobre o romance de Sue para qualificar pessoas e entender parte do mundo que o cercava. Mostrou-se também algumas críticas que tratavam dos mistérios de Paris e como os debates suscitados por esse romance ganharam várias colunas e cruzaram o Atlântico. Todas essas informações denotam a importância que os mistérios de Paris teve no período e a necessidade de se estudar cada vez mais esse romance de grande impacto no século XIX. Estes são os jornais e referências mencionados na apresentação. Muito obrigado.